Olá pessoal, eu sou o professor Jeová Canhete e a partir de hoje nós iniciaremos aqui no nosso canal uma série de debates, como prometido, no nosso último vídeo, a respeito de política, economia, sociedade, movimentos sociais, os acontecimentos de atualidades do Brasil e do mundo. E por isso mesmo, você inscrito no meu canal, vai me acompanhando aí todas as terças e quintas-feiras, claro. Se você não está inscrito, faça a sua inscrição logo aí embaixo, não é isso? E dê o seu like, compartilhe, vamos criar esse nosso canal de comunicação aqui. Eu sou licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, sou pós-graduado em Docência Superior pela Fundação Getúlio Vargas, claro, bacharelando do curso de Direito, também da PUC, né? E 22 anos em sala de aula no ensino médio e curso pré-vestibulares. Então nós temos aí no mínimo uma história, no mínimo uma bagagem para poder falar sobre esses assuntos pertinentes à história da humanidade. Muito bem, sem mais delongas, você que está me acompanhando, hoje nós falaremos acerca da história do Brasil. Falar da história do Brasil tá muito complexo, tá muito polarizado, né? Você tem acompanhado, o país está dividido. Não é de agora que o país está dividido, o país vem se dividindo já há alguns anos e essa divisão, é claro que ela não é saudável nem para mim, nem para você, nem para o país, né? Um país que, uma história que de um passado muito recente para cá não consolida a sua democracia. Você compara, por exemplo, a democracia brasileira com outras democracias, inclusive aqui mesmo, né? Na América Latina, na América do Sul. Você não precisa comparar o Brasil com o Canadá, até porque nem cabe essa comparação. Ouço muito, vejo muitas pessoas postando uma comparação do Brasil com os Estados Unidos. É claro que essa comparação ela não é adequada, ela não é honesta, do ponto de vista histórico, do ponto de vista intelectual, porque no Canadá, nos Estados Unidos, você está lidando com democracias que são consolidadas. Tá? Para e pensa, por exemplo, quantas vezes a democracia americana foi interrompida da independência americana para cá? Nenhuma vez, nunca. Né? Quer dizer, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, e o atual presidente Donald Trump, todos eles passaram pelo crivo da democracia. Claro, passaram pelo crivo das urnas. O Canadá, a mesma coisa, né? Enfim, países europeus, a mesma coisa. Então você compara Brasil com América Latina, você compara Brasil, por exemplo, com o Chile, hoje está meio em moda aí, né, por parte de alguns grupos, comparar o Brasil com o Chile. Sob esse aspecto político, não dá para comparar. O Chile, em toda a sua história, teve um golpe de Estado, de 1973 a 1989, a democracia chilena ela foi interrompida por um regime militar sanguinolento, né, extremamente violento, uma das piores ditaduras que nós tivemos no nosso continente, claro que é a do general Augusto Pinochet. Nós tivemos no Chile o pinochetismo. Mas salvo esse período, né, de ditadura no Chile, que foi um período de ditadura em toda a América Latina praticamente, inclusive no Brasil, salvo esse período, o Chile sempre manteve o seu regime democrático, sempre manteve os seus processos eleitorais. Então você compara, por exemplo, com o Brasil, você pega da década de 50 para cá no Brasil, é uma coisa inacreditável. Inacreditável. Você pensa, por exemplo, vamos começar lá em 1953, né? 53 nós teremos o quê? O suicídio do Vargas. Claro, então, temos um presidente que suicidou. De 53 até 55, nós temos um governo ali, o vice, que vai completar o governo do Vargas, mas que não terminou o mandato. O Café Filho se afasta do poder antes de entregar a faixa presidencial. E ali houve uma manobra similar ao que nós estamos acompanhando atualmente no Brasil, uma manobra política para impedir a posse do vitorioso JK. Nós tivemos um processo eleitoral em 55, né? E algumas forças conservadoras, algumas forças receosas, né, do governo JK tentaram um golpe de Estado. Houve ali uma articulação junto ao presidente do Congresso, né, o Carlos Luz, claro, junto ao presidente, junto a algumas entidades, claro, junto a Forças Armadas, para impedir a posse do JK.
Então, o Vargas suicidou, o Café Filho não conclui esse mandato, claro, termina na mão do presidente do Congresso, Carlos Luz, claro, que estava articulando um golpe de Estado, e o presidente JK, eleito nesse ano, 55, recebeu a faixa presidencial das mãos do presidente do Senado. Isso por conta de uma ação preventiva, alguns chamam até de golpe preventivo, do militar, do general, na verdade, na época, do Marechal Henrique Teixeira Lota. Então, se não fosse a intervenção militar, não fosse aí a chamado golpe preventivo do Lott, o JK não teria assumido. Então, não perca a conta comigo, não. Você que está me acompanhando no canal aqui, é isso mesmo, é a história do Brasil. Claro, o Vargas suicida, o Café Filho não termina o mandato, o presidente do Congresso estava articulando um golpe para impedir a posse do JK, um marechal que era ministro da guerra interviu garantindo a posse do JK, que recebeu a faixa presidencial das mãos do presidente do Senado, do Nereu Ramos, que é o quarto na sucessão. Beleza? Muito bem, aí tem o JK que cumpriu o seu mandato, é um dos raros momentos em que o governo brasileiro democrático cumpre o seu mandato. Depois do JK, foi eleito Jânio Quadros. Hoje está muito em moda falar do Jânio Quadros, até por algumas ações do atual governo Jair Bolsonaro, que lembra o Jânio Quadros, mas só lembra. Eles, honestamente, eles não se parecem em quase nada, né? Exceto pela instabilidade política que ambos geram no país, né? Mas o Jânio assumiu como um dos mais bem votados presidentes da história do Brasil até aquele momento, eleito em 1960, assumiu em 61 e governou 7 meses. Quer dizer, o Jânio renunciou depois de 7 meses. Essa conexão com o atual governo é feita, inclusive, nesse sentido. Há quem considere que o governo Bolsonaro, dada essa série de desgoverno, né, desses primeiros, na verdade, 5 meses, de que ele não termina sequer o primeiro ano, né, do mandato dele, ou ele renuncia, recentemente cogitou-se até nos corredores do Palácio do Planalto e do Congresso, principalmente o processo de impeachment, né, já que ele poderia ser acusado pelo mesmo crime que a Dilma, né, a questão da lei de responsabilidade e tal, que é claro, não é desejável para uma democracia de que um governo eleito passe por um processo de impeachment no seu primeiro ano. Isso é terrível. Vide o que aconteceu com o Brasil depois do impeachment da Dilma, né? Mas voltemos lá no nosso raciocínio histórico, né? Para não ficar muito vago, para ficar pelo menos aqui didático para você. Vargas suicidou, Café Filho não terminou o mandato, JK quase não assumiu, Jânio foi eleito e renunciou 7 meses depois. Com a renúncia do Jânio, assume o Jango, mas o Jango foi impedido de assumir, porque ele era, né, do Partido Trabalhista, né, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, era um herdeiro político do Getúlio Vargas, claro, pairava sobre o Jango aquela proximidade com os partidos mais à esquerda. Alguns diziam até que o Jango era comunista, claro, isso nunca foi verdade. Aqui, atualmente, fazendo um link com a atualidade, disse muito isso, né? Ontem eu li um comentário de alguém que eu achei muito curioso, como essa história, infelizmente, é cíclica e parece que nós, brasileiros, não tiramos lições do passado, né? Não aprendemos com o passado. Mas eu dizia, eu estava lendo um comentário de alguém que disse que o fato do Papa Francisco ter mandado uma carta para o ex-presidente Lula torna o Papa comunista, né? Então o Papa está sendo hostilizado agora porque no direito dele ele se solidarizou com o Lula, né? Com o Lula preso, né? Com o presidiário Lula, e ele se solidarizou. O Papa poderia se solidarizar com quem ele quisesse. Afinal de contas, cada um se solidariza com quem quiser. Mas o Papa virou comunista agora, né? Criticado, inclusive aquele Luciano, o velho da Havan, né? Vamos falar honestamente. O velho da Havan chegou a dizer que é por isso que a Igreja Católica está na merda que ela está, porque ao invés de cuidar das suas questões, o Papa fica aí defendendo o corrupto e tal. Enfim, polaridade. Eu comecei aqui o nosso canal falando de polaridade, né? Esse é o país, nós estamos no olho do furacão. Então, olha só, então o que eu tenho? O Jânio renunciou e o Jango quase não assumiu. Foi feita uma operação aqui para impedir a posse do Jango. Claro, o Jango é um vice
eleito, naquela época a eleição era separada, você votava no presidente e no vice. Então o presidente mais bem votado foi o Jânio Quadros. O vice mais bem votado foi o João Goulart. Aconteceu essa dupla Jan-Jan, mas um à direita, o Jânio Quadros, ligado a partidos conservadores, com apoio da UDN, e o Jango à esquerda, né? Então aconteceu um presidente à direita e um vice à esquerda. Como o presidente renunciou, o vice assumiu, claro, mas assumiu assim, diante de manifestações. Nós tivemos movimentos nas ruas para garantir a posse do Jango. E aí o que as forças políticas daquele contexto, receosas pelo governo do Jango, assim como receosas anteriormente pelo governo do JK, o que essas forças mais conservadoras fizeram? Né? Alterar o regime, o sistema de governo no Brasil. Né? Fizeram uma emenda na Constituição e alteraram o sistema. O Brasil deixará de ser, durante o governo Jango, uma república presidencialista e passará a ser uma república parlamentarista. É isso mesmo, tá? Como é que você... É um golpe branco, né? Um golpe dado pelo parlamento, vamos assim dizer. E nessa república parlamentarista, o que você faz? Você amarra as mãos do presidente. Há quem diga que, fazendo analogia de novo com a atualidade, é algo que não está descartado em acontecer com o governo Bolsonaro, que vem jogando os seus seguidores, vem jogando as massas, vem jogando os movimentos contra o Congresso, contra o Parlamento, contra o Rodrigo Maia. Você acompanhou nas manifestações de domingo passado, claro, grande hostilização ao Congresso, grande hostilização ao Rodrigo Maia, grande hostilização ao Supremo Tribunal Federal, inclusive com alguns cartazes de fechar o Supremo, invadir o Supremo, coisas do gênero. Então, o Jânio Quadros renunciou, o Jango vai ser obrigado, vai se submeter, né, por força desse golpe branco, a um regime parlamentarista. Num regime parlamentarista, você amarra as mãos do presidente, ele não tem muito o que fazer. Bom, o resumo dessa história, senão eu fico só no Jango, é que depois o Tancredo Neves, o primeiro-ministro, avô do Aécio, que não tem absolutamente nada a ver com o neto, né, e que com certeza tivesse vivo, estava morrendo de constrangimento, talvez até morresse de desgosto, pelo histórico político do neto, Aécio Neves, mas o Tancredo conseguiu aprovar um plebiscito. O plebiscito é uma consulta popular, é perguntar nas urnas ao povo o que o povo quer, o retorno do presidencialismo ou a manutenção do parlamentarismo. Então, por uma maioria absoluta, o eleitor brasileiro daquela época foi às urnas, num plebiscito, e escolheu o retorno ao presidencialismo. Claro, desamarrando dessa forma a mão do presidente. Agora o presidente tem mais governabilidade. Só que, claro, né, os setores que se incomodavam são os mesmos. De maneira que quando o Jango, restando ali, né, 3 anos para terminar o seu mandato, tá? 3 anos, seria então 64, 65 e 66, né? Terminaria o mandato dele. Nesses 3 anos de final de mandato, que seria o final do mandato dele, ele lança um plano de governo, um plano chamado plano trienal. O que ele vai fazer para os próximos 3 anos? E aí, dentre as propostas, reforma agrária, reforma educacional, limitação da remessa de lucro de multinacionais, golpe de Estado, evidentemente. E aí nós teremos a ditadura militar em 64. Tá? Em 1964, o Brasil mergulha num período tenebroso, né? Eu sei que hoje, você que me acompanha e que não concorda com algumas coisas que eu estou dizendo aqui no meu canal, mas enfim, essa é a proposta mesmo, né? De que nós possamos dizer a coisa tal como ela é, aqui a história tal como ela que acha que não houve ditadura no Brasil. Nós tivemos um golpe de Estado, uma ditadura que vai ter uma sucessão de representantes do executivo que não foram eleitos, tá? Que fecharam o Congresso, que cassaram mandatos, que estabeleceram, que governaram por decreto, AI1, AI2, AI3, AI4, o mais conhecido é o AI5, né? De 68, que implantou a censura, que implantou a tortura, que invadiu universidades, né? Então, quer dizer, nós tivemos de fato uma ditadura, esse tipo de conduta em qualquer lugar do mundo se chama ditadura, né? Se chama intervenção militar, golpe de Estado, e essa ditadura durou até 85. Para a gente finalizar nosso vídeo, ele não ficar muito longo, né? Sobre esse nosso primeiro contato aqui, entenda, Vargas suicidou, tá? Café Filho não terminou o mandato, Jânio renunciou, Jango governou por um sistema parlamentarista e quando quis governar como presidente sofreu um golpe de Estado, e aí nós temos 21 anos de ditadura, de 64 a 85.
Em 85 a ditadura acaba e nós temos o Sarney. Era o Tancredo, morreu o Sarney. O Sarney não foi eleito, não é um governo democrático, a eleição foi indireta. Então, por enquanto, esquece participação popular, esquece urnas e tal. Nesse período do Sarney, 88, nós tivemos a Constituição. A Constituição de 1988, a atual, a cidadã, restituindo a democracia, restituindo a liberdade de expressão, restituindo, garantindo direitos para as minorias, por isso que ela é chamada de cidadã. O Sarney termina o mandato dele e a primeira eleição direta, efetivamente direta, depois do JK, a primeira direta, em que nós fomos às urnas, escolhemos nosso representante, elegeu o Fernando Collor de Mello. E o Collor sofreu impeachment pouco mais de 2 anos depois de ter assumido. Claro, caiu o Collor, Itamar Franco terminou o governo dele, aí eu tenho 2 mandatos com Fernando Henrique Cardoso, eu tenho 2 mandatos com Lula, e no segundo mandato de Dilma, claro, ela também sofre um golpe de Estado, né? Que aqui nós chamamos de impeachment, mas baseado num crime que não existe, claro, um crime que não está previsto sequer na Constituição, que é aquele crime de pedalada fiscal, né? Fato é, com a queda da Dilma, Temer completou o mandato e Bolsonaro foi eleito agora. Então, qual é o ponto? Onde é que eu queria chegar para nós finalizarmos esse nosso primeiro contato? Veja como é a democracia brasileira. Então, meu querido, você, minha querida, né, que está me acompanhando, não se espante de ler o que está lendo, de ouvir o que está ouvindo, de ver cartazes e manifestações que vocês estão vendo nas redes sociais, né? Em afronta à universidade, em afronta à liberdade de expressão, em afronta à democracia, em afronta ao Congresso, em afronta ao Supremo, em afronta à própria Constituição. Porque, infelizmente, em prejuízo meu, em prejuízo nosso e em prejuízo, inclusive, das próximas gerações, porque o que é feito aqui não fica aqui, isso tem impacto nas próximas gerações, isso tem sido uma regra na história recente do Brasil. De JK para cá, eu tenho 3 presidentes que terminaram o mandato. O próprio JK, Fernando Henrique, Lula e a Dilma não conseguiu terminar o seu segundo mandato. Tá claro? Então veja, não é comparável a democracia brasileira, a chilena, a canadense, ou a americana, ou a qualquer outra democracia sólida, né? Ou nós entendemos que a democracia só se completa, ela só se completa nas urnas, e ela só se completa no respeito às instituições, no respeito à liberdade de expressão, no respeito às universidades, no investimento em educação, no fortalecimento do conhecimento histórico, né? Hoje em dia nós estamos acompanhando aqui, dentre tantos outros ataques, o ataque ao conhecimento científico, né? Tá meio que de ponta cabeça, né? A coisa tá meio, inclusive, assustadora. Aquilo que é científico não tem mais valor, vale o que está postado na rede social, vale o que um pseudo-guru desqualificado e completamente louco, né? Eu queria usar outra palavra, louco de pedra, chamado Olavo de Carvalho, diz que vale. Então nós estamos vivendo um momento muito delicado. Tenho certeza, inclusive, que por algumas coisas que disse, que direi no meu canal, eu também serei hostilizado. Mas é isso, Aliás, eu estou preparado para isso, ok? Vamos resistir, vamos estudar, vamos nos informar, vamos nos capacitar. Eu costumo dizer que a maior arma que nós temos contra, as fake news, contra a mentira, contra a ignorância, contra a idiotia, a melhor arma contra a desinformação é a informação. E hoje eu te dou uma dica, Cada aparição minha, eu faço uma dica, eu ofereço uma dica para os meus alunos de leitura, Para a nossa aparição de hoje, eu ofereço para você, professor Clóvis de Barros Filho, que é A Filosofia Explica as Grandes Questões da Humanidade, tá? Então esse livro aqui é um livro fácil de você ler, E um livro que vai ajudar a construir uma base sólida para que você possa debater, inclusive nas redes sociais, tá? Até terça-feira, quando falaremos aqui de mundo. Ficamos assim, se inscreva, compartilhe, dê lá o seu like e a gente se vê. Valeu, galera. Um abraço para vocês.